A gente voltou do intervalo no semanário. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho com a professora doutora Yolanda Castro sobre essa situação da violência aqui em Teixeira de Freitas, agora que saiu o mapa da violência. A gente segue agora no segundo bloco para falar um pouquinho do papel da mídia nisso tudo. Yolanda, parece que no bloco anterior você falou um pouco da banalização da violência pelas pessoas, infelizmente é verdade, e com a internet, com os veículos de comunicação, parece que isso se intensificou, né? É muito comum aqui em Teixeira de Freitas a gente acompanhar os homicídios através dos sites. Não é isso que tem acontecido? A gente parece que fica monitorando ali as mortes. Todo dia a gente entra, quem morreu, o que aconteceu, quem está preso. Você disse muito bem, não é com a internet, porque atrás da internet tem uma pessoa que está pegando aqui o WhatsApp, vê a mensagem e passa a mensagem. Essa pessoa não está analisando se aquele indivíduo que está morto ali, se é um indivíduo que tem mãe, que tem pai, que tem história, que alguém vai sofrer por causa dele. De repente a gente passa, é mais um corpo estendido no chão, como diz uma música clássica aí, brasileira. Na realidade, é lógico que eu não estou querendo ser uma poliana que quando esquece os problemas vão deixar de existir. É lógico que não é porque eu não vou passar essa notícia que essa notícia não vai existir. Mas é muito importante que as pessoas passem a ter uma inteligência quase que interpessoal, passe a pensar quem é aquela pessoa que morreu. Aquela pessoa tem uma história. Se fosse eu que estivesse estendida ali no chão, eu gostaria que alguém chegasse, tirasse uma foto e banalizasse para as redes sociais, mostrasse para as redes sociais e ainda por cima, eu diria até falso mesmo, uma falsa ideia de, que pena, mais uma morte. A gente realmente está falando que pena, mais uma morte. E realmente ou essa é só morte... mais um, né? É só mais um. É só mais um. Porque a gente parece culpa que a mídia. não vem acompanhado de uma reflexão, Sim, né, Yolanda? Sim. Por exemplo, eu sou bem mais velha que você e em outros tempos e espaços, normalmente no interior, a gente via assim que quando morria alguém, mesmo que fosse alguém que não fosse aquele menino que a gente sonhava do bem, quando morria alguém, era um momento de refletir o luto, de questionar o porquê. Então parece que não, parece que a gente abre um site da cidade e se não tem morte a gente já pula para outro para ver se no outro já está mais adiantado. Então assim, é lógico que a gente tem que refletir também sobre a atitude de cada um. Em que eu contribuo para aumentar essa especulação? A gente pensa em especulação imobiliária, tem a especulação do medo. Tem a especulação da violência, quando a gente faz acreditar que a violência está acontecendo. E isso, por mais que a gente queira pensar que talvez não seja tanto, mas isso sim, isso reflete na cabeça das pessoas. As pessoas começam a pensar como se isso fosse simples, as pessoas começam a achar que isso fosse como o café cotidiano que você vai tomar. E agora a gente vai falar um pouquinho, ou tentar falar um pouquinho de alternativas, né, Yolanda? A gente já falou que a violência, grande parte dela acontece por essa disparidade social, não só a questão da pobreza, mas a gente discute tanto isso, mas e o que daria realmente para fazer, para tentar diminuir prático pode isso? Fazer? Na prática, como a gente pode tentar diminuir esses números? Bom, é lógico que se você perguntar para um outro grupo, né, representante da sociedade, talvez ele vai ter outras alternativas. E que bom que tenha outras alternativas. Mas a gente tem que pensar a sociedade teixeirense talvez por 2 pontos. O primeiro ponto, a sociedade teixeirense está inserida num contexto capitalista. E o que é um contexto capitalista? O contexto capitalista prima pelo lucro. E se ele prima pelo lucro, ele vai fazer a gente acreditar que felicidade é ter. Na verdade, eu tenho um colega que diz o seguinte, que antigamente o importante era ser, depois o importante passou a ser ter e hoje o importante é parecer. De tanto que a sociedade faz com que a gente seja feliz se a gente tiver alguma coisa ou parecer que tem alguma coisa. Então, primeira coisa é isso. Nós vivemos num país, numa cidade capitalista. Nós vivemos numa cidade com grande disparidade social e que preza pelo lucro. E se preza pelo lucro, vai fazer aquela criança acreditar que ela vai ser mais feliz se ela tiver alguma coisa. Aí a gente pega um outro lado, aquela criança não tem alguma coisa, aquele adolescente não tem alguma coisa. E a gente pode pensar na história da síndrome de Estocolmo.
A síndrome de Estocolmo, entre outras versões, ela fala o seguinte, que uma pessoa, mesmo estando fragilizada, mesmo estando sofrendo na mão de alguém, se esse alguém der alguma coisa para ela vai achar que é aquilo que é o maravilhoso, que é aquilo que é o perfeito, que é aquilo que é a razão de vida. Então, uma sociedade capitalista não dá nada para essa pessoa. O traficante vai oferecer. Então, vamos para coisas práticas. Como que a gente pode tentar resolver isso? A gente mora numa cidade? Mora. Mas essa cidade é composta por bairros. Por que não tomar conta de cada célula, de cada bairro, de cada lugar, né? Individualmente, com cuidado, melhorando as associações de bairros, dando assistência para essas associações, trazendo palestras, lembrei do Orley, né, do maestro Orley, levando essas pessoas para cantar nesses lugares, fazendo... Ocupando também o tempo dessas crianças. Ocupando a mente. Tem uma frase bobinha, esses ditos populares, que falam o seguinte: a mente vazia é a oficina do diabo. Que não seja do diabo para quem não acredita, mas realmente, quando você não tem o que fazer, você procura. E se quando você não tem o que fazer e além disso o seu estômago está pedindo comida, aí você vai procurar o que acontecer. O que tiver, né? O que lhe for oferecido. Então assim, eu penso, Yara, tem várias alternativas, mas eu acho que a mais importante é cuidar dos bairros. A gente critica muito, fala que as famílias hoje estão desestruturadas, mas não é nem só questão dessa desestrutura, é uma questão urbana. No passado, as pessoas moravam na zona rural, a mulher não tinha que trabalhar fora. Então, mesmo as famílias que têm no núcleo familiar o marido e a esposa, essas pessoas trabalham fora. E onde que vão ficar aquelas crianças? Elas vão para a escola? Tá, e à tarde? Se elas não podem ir para a escola, o que elas vão fazer? Eu acredito que oferecer alternativas, oferecer né? alternativa. Oferecer alternativa nessa época de fast food emocional tão rápido, de redes sociais que passam e você... É o que o Bauman dizia, né? A gente está numa modernidade líquida, nada é feito para durar, tudo é muito rápido. Muito rápido. Às vezes criar uma paixão naquela criança por alguma coisa, um comprometimento, um envolvimento. Uma paixão, uma pausa. É. Talvez é isso que o Bauman quis dizer. Dê uma pausa. Desacelerar. Desacelerar. Né? E talvez o desacelerar é justamente mostrando como um bairro pode ser legal. Uma quadrilha, nós estamos, né, agora passando por esse mês de junho, julho, uma quadrilha, uma festa do bairro, coisa, não precisa ser nada ninguém mega está falando de tecnológico. Ninguém está falando disso. São coisas simples, né? E que normalmente, por exemplo, nós estamos aqui numa universidade, contratos de estágio com os nossos estudantes aqui da universidade, nós temos 2 universidades, 2 faculdades privadas presenciais, várias faculdades à distância aqui. Esses jovens, eles podem, por exemplo, serem um canal, serem os aviõezinhos, né? Não os aviõezinhos da droga, mas serem um canal para levar mais alternativa, melhores coisas para as cidades. Eu acredito que se os gestores se reunirem e pensarem em novas propostas, a universidade está aberta para isso, para projetos de extensão. Existem caminhos, né? Existem caminhos. Mas a gente também tem que sair um pouco desse estado em que a gente está, não só a gente, governantes, todo mundo, né, Yolanda, e conseguir caminhar para isso. Porque isso. É a vida de todo mundo que está em jogo, né? É a nossa sociedade. A gente não pode achar que não acontece comigo, então está isolado de mim. Justamente. A gente vive em uma comunidade. E o mais interessante disso tudo, que mesmo se a gente não quisesse ajudar o menino que está morrendo pela droga, porque a gente gosta, ou porque a gente ama, ou pelo amor ao próximo, a gente ajudar por amor a gente. Porque isso vai voltar, Isso né? vai voltar, isso tem retorno. É um problema social. É um problema social. É daquele emuralhado lá do condomínio, como também é daquele lá que mora numa casa lá que falta energia todo dia, falta gás, falta alimento. O problema, enquanto a gente não perceber isso, que quando um machuca, todos os outros vão machucar, dificilmente vai resolver. Né? Dificilmente vai resolver. Yolanda, obrigada por você ter participado com a gente. Eu espero que da próxima vez a gente venha falar sobre esses projetos que estão acontecendo no bairro. Tomara, a gente espera por isso também. Muito obrigada um mais prazer, uma vez por ter conversado com a gente. Muito obrigada a você que tirou esse tempinho do seu dia para nos assistir. Eu espero que no próximo sábado você também esteja aqui com a gente no Semanário.